que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti, e em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti, e em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Quando estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti, e em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Por favor, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21.
Nós vamos ler até o versículo 41. Vou pedir você a gentileza agora de evitar se movimentar, de conversar. Se você puder desligar o seu celular, será muito bom. E no espírito de oração, vamos ler esse texto da palavra de Deus, já orando, lendo o texto e orando, pedindo para que Deus fale ao nosso coração nesses momentos que ainda estaremos aqui juntos. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém, gente? Você pode mais uma vez curvar sua fronte para orarmos. Deixa o texto nesse lugar, marcado aí, com o marcador da sua Bíblia, e ore mais uma vez. Deus querido, abrimos a Tua palavra com muito temor, Senhor. Nós cremos que a Bíblia Sagrada não é um livro como outro qualquer. Nós cremos que acabamos de ler a verdade do Senhor, a verdade absoluta para a nossa vida. Nós cremos que todo o registro nela é inspirado pelo Senhor. E nós cremos que ela tem agora poder para nos edificar. E nós cremos que ela é também para nós alimento para a nossa alma. Ela é também para nós fonte de consolo, de esperança. E, ó Deus, que nesta noite, mais uma vez, a Tua palavra cumpra o Teu propósito de edificar a Tua igreja, de alimentar a nossa alma e de trazer aos nossos corações a verdadeira e viva esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, gente? O texto que nós acabamos de ler, semelhante ao texto que nós estudamos no domingo próximo passado, vocês lembram a história que nós lemos no domingo passado? A história de uma família
que nós chamamos a família do carcereiro, estão lembrados? Amém? Hoje nós vamos ver outra história, a história da família de Jairo. A história da família de Jairo é uma história que nos oferece lições riquíssimas, em todos os sentidos. Nós poderíamos ficar aqui um longo tempo falando sobre a história dessa família, mas eu queria enfocar um aspecto dessa família. Nós falamos muito nos nossos dias hoje sobre os ataques que a família sofre. Falamos das dificuldades que hoje a família vem sofrendo como instituição, e eu acho que não é segredo para nenhum de nós, e eu acho até que nós estamos um pouco cansados de ouvir isso. Que a família está debaixo dos ataques, que a família está sendo atacada, que a família, na sua instituição, está sendo questionada. Eu queria falar com vocês hoje sobre uma família vencedora. Porque eu olho para vocês aqui, hoje eu vejo famílias vencedoras. Eu quero louvar muito a Deus por vocês, quero louvar a Deus pela sua família, e nós estávamos cantando, eu estava olhando para algumas famílias e vendo como Deus tem abençoado a vida de vocês. A palavra de Deus, quando descreve as nossas lutas espirituais, lá em Romanos, capítulo 8, ela termina dizendo, nós somos mais que vencedores. Eu estou me dirigindo hoje a famílias vencedoras. E eu queria que você falasse isso para a sua esposa que está do lado do seu filho. Nós somos uma família vencedora. Olho no olho. Nós somos uma família vencedora. Por que você está com vergonha de falar isso? As pessoas falam tanto que nós temos problemas como família. Vamos falar bem alto que nós temos vencido os problemas. Nós somos uma família vencedora. Sabe quais as marcas que eu preciso perceber na minha família? Quais as marcas que eu aprendo aqui com a família de Jairo? Marcas de uma família vencedora. Em primeiro lugar, que me salta aos olhos nesse texto, é o fato de que essa família está passando por uma crise. Essa família está vivendo um quadro de morte. Essa família está diante de um quadro de morte, semelhante, talvez, à realidade de algumas famílias de nosso tempo. Se não a sua família, talvez a família de alguém que você conheça muito próximo, vivendo um quadro de morte. Quem sabe a morte da generosidade, a morte das gentilezas. Quem sabe a gentileza já morreu há muito tempo na sua relação conjugal e na sua relação familiar. O trato é ríspido. O trato é duro. Não é untado com o óleo do amor. A comunicação é curta e grossa. Quem sabe já morreu as gentilezas. Ou quem sabe você poderia estar olhando agora e pensando assim, pastor, ainda não morreu, mas eu sinto que as coisas estão doentes. A minha relação está doente, está enferma. Jairo está vivendo aqui um quadro de morte. A casa de Jairo está vivendo um quadro de morte. Eu creio que essa menina, a filha de Jairo, era o sonho da família. E a gente se emociona muito quando fala dos nossos filhos. Não é verdade? Os pais aqui sabem que esse é um ponto que toca demais no nosso coração. Quando nós cantamos, quando nós oramos, eu orei junto com a Cirlei e o José Maria hoje, quando ela mencionou os filhos, como isso mexe com a gente. Aquele sonho, aquela alegria, aquela esperança. O filho de Jairo está morrendo. Talvez esteja morrendo na sua casa alguma coisa. Não é o filho, não é a filha. A enfermidade não é física, é emocional. Quem sabe você até já se acomodou a essa realidade.
A morte do romance. Ah, se já morreu a gentileza, provavelmente o romance também já foi sepultado há algum tempo. E já faz muito tempo que você não oferece uma rosa para ela. Faz muito tempo que você não sussurra no ouvido dela uma declaração de amor e vice-versa. Faz muito tempo que já não tem mais aquelas declarações apaixonadas, que já ficaram lá na lembrança. Quem sabe? Faz tempo que vocês dois não programam um passeio juntos para namorar. Afinal de contas, já se casaram mesmo. Para que namorar, né, pastor? Já se casaram. Um pastor amigo meu foi fazer uma visita no hospital e a pedido de um membro da igreja. Chegando lá, ele encontrou um casal, o senhor no hospital, numa situação assim delicada de saúde, e a esposa dele lá do lado. Esse amigo meu, esse pastor, é muito engraçado. E ele, naquela hora, falou assim para os dois: o senhor já sabe por que o senhor está aqui no hospital? E ele falou assim: não, pastor, não sei não. Ele falou assim: quanto tempo faz que vocês dois não pegam na mão e ficam a noite inteira assim, amassando a mão do outro, esfregando ela pertinho do senhor? Ele falou assim: ah, pastor, já faz muito tempo. Quanto tempo faz que o senhor não leva ela para comer aquele espetinho lá no centro da cidade? Espetinho, pastor, espetinho. Você já passou lá no centro da cidade, viu um espetinho gostoso que está, muita gente parando lá, casais. Ah, pastor, eu nem me recordo disso. Quanto tempo faz que vocês não saem para tomar um sorvete juntos? Ih, pastor. Então, para encerrar, quanto tempo faz que vocês dois não vão no cinema juntos, de mãozinha dadas? Ah, pastor. Eu falei: é por isso que o senhor está aqui no hospital. Vocês dois ficar agarradinhos, juntinhos, e fazer renascer o amor de vocês. E enquanto o senhor não mudar essa situação, o senhor não vai sair daqui não, viu? Esse pastor é muito engraçado. Então, vocês vão me prometer, quando vocês saírem do hospital, eu vou orar por vocês, vocês vão me prometer, quando vocês saírem do hospital, só vai levar ela para comer aquele espetinho lá no centro da cidade, viu? Eu falei assim: eu prometo, pastor. Eu falei: então tá bom. Graças a Deus ele saiu do hospital. E depois eles se encontraram, o pastor visitou eles e disse: pastor, que palavra abençoada o senhor deu para nós. Eu já levei ela para comer o espetinho. Às vezes Deus permite uma situação de crise no nosso lar para a gente perceber a morte. Não precisa não, Lucas, a cola está aqui. Obrigado, viu, filho? Obrigado. Às vezes Deus permite uma situação assim para dar uma mexida, uma chacoalhada na gente, porque de outra forma a gente não percebe que as coisas não estão indo bem. Nós vamos empurrando. Já morreu a gentileza, o romance há muito tempo já morreu. Quem sabe alguns valores que eram cultivados no início do casamento também estão morrendo. E a convivência conjugal e familiar está muito ruim, difícil. Qual foi a última vez, papai, que você fez um programa com os filhos? Com os filhos. Uma terapeuta estava me dizendo esses dias: pastor, o senhor precisa ter um dia de descanso. O senhor precisa ter um dia para sair com a sua esposa, o senhor precisa ter um dia para sair com a sua filha, e o senhor precisa ter um dia para sair com o meu filho. Eu falei assim: e aí então você vai ter que arrumar outro emprego para mim. Brincadeira. E eu achei a dica dela correta. Falou: pastor, tem que ter um dia para cada um, para sair, para passear. É verdade. É verdade. O problema nós, né? Eu sei que você agora está pensando numa série de justificativas. Agora, enquanto a crise não vem, essas justificativas vão sendo sustentadas, mas quando a crise chega, essas justificativas vão para o ralo. E aí você percebe: eu deveria ter feito isso.
Quando você percebe que o seu filho já não tem interesse mais pela família, pela igreja, e está tão distante de você, e você começa a perguntar, qual foi o problema? O que aconteceu com um adolescente rebelde, andando com más companhias? O que aconteceu? Talvez Deus permita uma situação dessa de crise na nossa casa, para a gente poder enxergar situações como essa de morte acontecendo na nossa casa. Jairo está vivendo uma situação de morte. E aí você me pergunta, pastor, mas onde está sinal de família vencedora nisso? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que toda família vencedora passa por crise. Talvez eu esteja falando algo para você que você acha assim, pastor, isso é básico. Não é tão básico assim. Tem muita gente que não admite a imperfeição. Tem muita gente que se julga superior aos problemas e às dificuldades e não se prepara para elas. Tem muita gente que não investe na sua família, não investe na sua relação conjugal, porque acha que ele vai vencer os problemas tranquilos, se é que eles vão vir. Famílias vencedoras admitem a imperfeição e se preparam para as dificuldades. Depois que vem a primeira dificuldade e a gente precisa recorrer ao auxílio de conselheiros e de terapeutas, e aí talvez a gente comece a entender que deveria ter se preparado melhor para a vida matrimonial, para a vida conjugal, para a vida familiar. Porque, afinal de contas, todos nós temos alguma coisa a aprender na vida familiar. Sempre existe alguma coisa para melhorar, porque nós somos imperfeitos. O casamento é a união de dois pecadores. Um pecador já causa muita confusão e muito barulho e muito problema. Dois pecadores que se unem, como é complicado. Por isso que a Bíblia diz que a união conjugal é um mistério. Como que pode duas pessoas imperfeitas e tão diferentes serem unidas? Conforme a palavra de Deus diz, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, diz Paulo, e é de fato. A crise, queridos, ela, se não veio, virá. Pastor, é verdade. Eu gostaria de me ter preparado melhor para as crises do casamento. Ninguém sentou comigo e me disse quais eram e como eu deveria enfrentá-las. E talvez com todos vocês, pouquíssimos se ocuparam com isso, porque nós não gostamos desse assunto. Nós fazemos questão de inflar as pessoas com sonhos, mas esquecemos de prepará-las para as dificuldades e para as derrotas. Por isso que nós temos uma geração hoje muito frágil, muito suscetível. Crises fazem parte de família, da vida de famílias vencedoras. Pastor, lá em casa o negócio não está bom, não. Eu falei, então, você é normal. Você é normal. Pastor, o relacionamento conjugal não está bom. Você é normal. Pastor, o menino não está meio indiferente. Ele é normal, você é normal. Crise faz parte da nossa vida conjugal. E eu não devo ficar surpreso quando essas crises baterem à minha porta. Agora, a família de Jairo, e é uma família vencedora, vai se diferenciar no modo como administra as crises. Jairo é um grande exemplo para nós, porque diz-nos o texto que Jairo, sendo um dos principais da sinagoga, ele veio procurar a solução da sua crise na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 22, diz que um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, ele faz basicamente duas coisas. Primeiro, ele se prostra. E a segunda, insistentemente, ele suplica a Jesus.
O que vai diferenciar você, o que vai diferenciar a nossa casa, a nossa família, e que vai, de fato, tornar uma família vencedora, é o modo como que você administra as crises, é o modo como você administra as diferenças, é o modo como que você encara a situação de morte. Eu não sei, o texto não diz, mas muito provável que Jairo tenha recorrido a outros recursos. Mas, finalmente, esse homem reconhece que somente Jesus poderia trazer solução para a sua crise. E esse homem não faz aqui nenhuma cerimônia. Ele se prostra e insistentemente suplica. E o texto faz questão de dizer aqui para nós que ele era um dos principais da sinagoga. Isso significa que esse homem teve que romper com preconceito religioso. Ele teve que ter muita coragem. Porque, na verdade, esse homem aqui, ele deveria ter solução para o problema de todo mundo. A família dele era uma família que deveria ser modelo. Ele era um dos principais da religião. Ele estava no topo ali da vida religiosa. Ele havia galgado o posto mais alto da vida religiosa. Ele conhecia a lei de trás para frente, de cor. Esse homem era um homem de uma situação familiar estável, de uma situação financeira estável, de uma vida moral irrepreensível. Do ponto de vista humano falando, era uma família padrão. Ele sabia a solução para os problemas, mas Deus o levou a uma condição em que ele teve que reconhecer que os seus recursos eram insuficientes. Irmãos, e que coisa abençoada é quando uma família se dobra na presença de Jesus e diz: Jesus, nós precisamos do Senhor. O que faz uma família ser vencedora é essa capacidade de se prostrar diante de Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Jairo se prostra, e se prostrar para aquele homem era muito complicado. Todos se prostravam diante dele. Mas agora chegou alguém maior que ele. E ele se prostra, insistentemente lhe suplica, e declara a Jesus qual é o seu problema. Jesus, a minha filhinha está morrendo. Mas esse homem faz uma terceira coisa aqui. Ele não apenas conta para Jesus o seu problema, mas ele suplica a Jesus que vá com ele para a sua casa, para que ele impusesse as mãos sobre a sua filha e para que ela fosse salva. E o texto nos diz no verso 24 que Jesus atendeu o clamor daquele homem. E, meu irmão querido, se é algo que você precisa crer, eu como esposo, como líder, você esposa, precisamos crer como vida, na nossa vida familiar, é que Jesus ouve de fato as nossas orações. Esse é um recurso que Deus colocou para a família. É o meio de Deus socorrer a nossa família. E, infelizmente, muitas vezes nós recorremos ao psicólogo, ao terapeuta, ao psiquiatra, ao conselheiro matrimonial e até, às vezes até mesmo ao pastor da igreja, mas não nos dobramos como família para suplicar a graça de Deus na nossa casa. Pagamos altas quantias para ver o problema do nosso lar solucionado. E quando se trata dos nossos filhos, então, e aí não tem limites. Gastamos tudo que temos. Mas, às vezes, irmãos, nós não usamos o recurso da oração. Se há algo que constrange o coração do Papai do Céu, é marido e mulher de joelho, clamando pelo seu lar. Infelizmente, muitos de nós namoramos, noivamos e casamos sem aprender isso. Sem aprender isso. Talvez Deus tenha trazido você para ouvir uma mensagem como essa, simplesmente para dizer para você: ora mais. Se humilhe mais na presença de Deus. Jairo teve que deixar toda a sua arrogância, toda a sua prepotência, toda a sua autossuficiência, todo o seu orgulho. Ele teve que deixar tudo isso para se dobrar diante de Jesus e falou assim: Jesus,
Eu já gastei tudo que eu tenho. Eu não tenho mais o que fazer, só o Senhor. Vem, coloca as mãos sobre a minha filha que ela vai ser salva. Quantos de nós não estamos precisando fazer isso, né, Jesus? Coloca a mão sobre os meus filhos. Jesus, coloca a mão sobre os meus filhos. Salva os meus filhos. Eu acho maravilhoso, né, a inspiração de Deus em toda a palavra, porque durante o caminhar de Jairo com Jesus, uma mulher hemorrágica também apareceu no caminho com uma situação de morte. 12 anos aquela mulher vinha sofrendo. 12 anos. Perdendo vida. Perdendo vida, 12 anos. Diz-nos o texto aqui que certa mulher vinha 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Você sabe o que é isso? 12 anos perdendo sangue. E aquela mulher, diz o texto, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Tendo ouvido a fama, ou seja, ouviu falar de Jesus, a fé nasceu em seu coração, então ela vai ao encontro de Jesus, porque reconhece que só Jesus pode trazer a solução da sua crise. Tendo despendido tudo quanto possuía, meu querido irmão, não precisa chegar a esse ponto. Tendo despendido tudo quanto possuía, só então ela foi a Jesus. Eu te pergunto por que muitas vezes nós precisamos chegar nesse ponto. Não precisa. E o texto nos diz que ela acreditou que se ela apenas tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada. Uma fé ainda inicial, né? Mas o suficiente para levar aquela mulher a se expor publicamente. Ela ultrapassa a multidão, rompe as barreiras aqui do preconceito e encosta nas vestes de Jesus. Então Jesus olha para a multidão e pergunta: quem me tocou nas vestes? E os discípulos então começam a dizer: Senhor, as pessoas estão apertando o Senhor há muito tempo, nós estamos sendo comprimidos por essa multidão. Tem muita gente encostando no Senhor, mas Jesus percebeu que aquele toque era diferente. Jesus começou a olhar para perceber quem havia se aproximado dele com fé. E o texto nos diz que aquela mulher, atemorizada, tremendo pelo que Deus fizera na vida dela, ela se manifesta publicamente e diz: fui eu. Então aquela mulher recebe uma palavra de Jesus: a tua fé te salvou, vai-te em paz, você está curada, fica livre do teu mal. Jairo assistindo a tudo isso. A filhinha de Jairo morrendo, e Jairo do lado de Jesus assistindo tudo isso. E o texto nos diz que, enquanto Jesus falava, alguns amigos de Jairo chegaram-se e disseram: Jairo, desiste. Desiste porque a sua filha morreu. Desiste de crer, Jairo. Não incomodes mais o mestre, Jairo, porque a sua filhinha morreu. Eu queria falar para você de outra marca de uma família vencedora. Famílias vencedoras não desistem de caminhar com Jesus. O nosso problema não é começar, nós todos começamos. E eu fico triste ao perceber que alguns que estão até me ouvindo, ou quem sabe aqui hoje à noite, vão começar ou começaram tão animados, mas logo eu não vou ver talvez o rosto de vocês mais. Eu fico triste, fico pensando muitas vezes: que pena. Começou tão animado, mas desistiu. E alguns eu encontro pela rua e pergunto: o que aconteceu? Eu falo: problemas.
Mas é quando temos problemas que precisamos nos aproximar mais de Jesus. O diferencial está nisso, irmãos. Não desista de crer. E Jesus então caminha com Jairo, olhando para ele, Jesus disse: Jairo, não tenha medo, creia somente. Às vezes os problemas persistem na nossa casa e nós vamos desanimando, né? Às vezes os problemas persistem, o menino continua rebelde, o relacionamento conjugal continua difícil, os problemas financeiros estão persistindo. Pastor, nós estamos cansados. E outra vez eu digo para você, talvez a palavra de Deus hoje esteja dizendo para você, não desista de crer. Famílias vencedoras são persistentes. Famílias vencedoras persistem para o sucesso. Amém? Jairo persistiu para o sucesso. Jairo estabeleceu algo. Jesus, na minha casa, impondo as mãos sobre a minha filha, ela será salva. Eu não arredo o pé. Eu não abro mão disso. De que a minha filha seja salva. Meu irmão e Jairo foi testado. Porque chega uma notícia trazida pelos seus amigos. Jairo, sua filha morreu. Jairo provavelmente poderia aqui, quem sabe, ter desanimado, desistido, dito, olha, ela já morreu, Jesus, muito obrigado por ter vindo até aqui, mas o senhor segue o seu caminho, eu vou enterrar minha filha. A família de Jairo é uma família vencedora, irmãos, porque mesmo diante de um quadro de morte, não desistiu. Pastor, a gente queria comunicar ao senhor que nós estamos nos separando. Ainda bem que o pastor não tem problema de coração, né? Como? Pastor, nós já tentamos de tudo. O que está acontecendo? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso. Pastor, não tem mais amor. Morreu o amor. Você já deve ter ouvido isso muito dos seus amigos, quem sabe, do trabalho, da escola, vizinhos. Não tem mais amor entre nós. Já ouviu essa história? Acabou o amor, pastor. Morreu o amor. A verdade que esse texto proclama para nós aqui é que Deus pode ressuscitar mortos. E Ele pode ressuscitar o amor na sua casa. Pastor, não tem mais gentileza, não tem mais alegria de estar junto. A gente está junto para manter a aparência por causa dos filhos. Meu irmão, não precisa continuar assim. Deus pode ressuscitar os sentimentos. Continue crendo em Jesus. Isso é o que vai diferenciar a sua família, que vai fazer a sua família mais que vencedora, porque os problemas na sua casa vão acontecer. Pode ser que, eventualmente, a paixão, o romance vai diminuir, a alegria de estar junto também. Pode ser que você passe esse período de deserto, ou como disse certo autor, de inverno. Mas se você persistir, Jesus vai entrar na sua casa e fazer um milagre. Talvez você olhando para a sua casa diz, pastor, graças a Deus eu não me encaixo nesse perfil, não. A coisa lá em casa está boa, nós estamos animadíssimos. Beleza. Mas eventualmente pode acontecer um tempo. Quantos tem aqui que tem mais de 30 anos de casado? Eu não vou fazer essa pergunta, não, porque eu sei que vocês têm vergonha de responder. Quantas vezes já deu vontade de você desistir? Seja sincero. E se você tivesse desistido, hein? Sabe por que você é uma família vencedora? Porque você não desiste. Pastor, ele me machucou demais. Ele me feriu demais. Tenho ouvido isso também. Deus pode curar você e fazer você amar essa pessoa que te feriu.
E quando nós persistimos, meus irmãos, quando nós persistimos, a bênção é maior. Eu espero que você nunca tenha esses problemas tão graves como alguns que eu mencionei aqui, que você nunca deixe essa ideia de desistir do casamento encontrar lugar na sua cabeça. Espero, sinceramente. Mas eu vou dizer para você, se algum dia vier e você persistir, você pode esperar que você vai ter um novo casamento. É muito melhor a bênção que vem depois da crise, quando nós estamos com Jesus. O que faz de você uma família vencedora não é que você não tem problema, é o fato de que você persiste ao lado de Jesus e continua crendo, mesmo quando todo mundo está dizendo, já morreu, acabou, desista. Não vai faltar colegas de trabalho para dizer para você, parte para outra. Não vai faltar gente assim do seu lado, como exemplo, fulano, eu casei de novo, deu certo, você também, parte para outra. Por que você fica assistindo? Por que você fica se desgastando? Porque o valor de honrar o compromisso que um dia fizemos diante de Deus e com o nosso cônjuge, esse valor, infelizmente, muitos já não aceitam mais e já não cultivam mais esse valor. O valor de honrar a palavra, de honrar o compromisso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira aí, meu irmão, Ele está olhando para a minha vida e para a sua vida completamente em pecado, e está dizendo assim, apesar disso, eu continuo amando você até o fim. Esse amor que eu preciso reproduzir na minha casa. É tão bonito terminar um casamento assim, né? Sejam felizes para sempre. Tão bonito. Aí os dois se beijam, se abraçam, aquele beijo longo, todo mundo aplaude, a igreja lotada, cheia de rosas, depois aquela lua de mel, maravilhoso. E aí no dia a dia você vai ver o que é felizes para sempre. Quando o indivíduo começa a deixar as coisas jogadas pela casa. Aquele chulé horroroso. Meu Deus. Quando começa a repetir a comida em casa, ela cozinhava com tanto carinho, mas aí, semana entre semana, é sempre a mesma coisa. Aliás, esse exemplo meu já está fora de moda, porque hoje eu fui numa casa que quem cozinha era um homem. Brincadeira, viu, Denis e Rose? Obrigado pelo almoço maravilhoso, né, Tiago, Lorena? O Denis foi para a cozinha hoje, lá reveza. Bacana. Mas quando aquele papel que a mulher precisa desempenhar no casamento, e o homem também, isso é natural, né? A gente começa a desistir desse papel, ou a gente começa a não valorizar os detalhes na vida conjugal, o relacionamento começa a desgastar, e o inimigo começa a colocar outras ideias e outras propostas na sua frente, que não vão faltar. Você sabe por que muitas vezes o casamento termina por causa do amante ou da amante? Sabe por quê? Porque quando se é amante, só fala aquilo que o outro quer ouvir. E depois que a gente está casado, a gente fala o que o outro quer ouvir e que não quer ouvir. E a gente sabe que isso não vai mudar. E aí, então, meu irmão, você tem que tomar uma decisão em nome de Jesus, eu vou persistir. Eu vou persistir. Nosso problema, meus irmãos, e aqui eu quero já partir para a conclusão, nosso problema é o seguinte, Jesus até começa com a gente, mas o nosso relacionamento com Ele é superficial. É o Jesus de final de semana. Jesus, vai e cura minha filha.
Mas o extraordinário, meus irmãos, nessa história, é que Jesus, até chegar à casa de Jairo, ele provou, ele testou a fé de Jairo, para ver se a fé de Jairo não era uma fé de final de semana. A fé de Jairo foi testada, o relacionamento de Jairo foi crescendo, crescendo e crescendo, a ponto de Jairo estar disposto a levar Jesus para a casa dele, mesmo a sua filha já sendo declarada pelos homens morta. Jairo falou assim: eu não abro mão de crer nesse Jesus. O relacionamento de Jairo com Jesus, embora em pouco espaço de tempo, era profundo. Se você quer ser uma família vencedora, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Religião, final de semana, igreja, final de semana, não é suficiente, querido. Religião, igreja, final de semana, não é suficiente. Que bom que você está vindo, mas não é suficiente. É preciso você se aprofundar no conhecimento de Jesus. E foi isso que aconteceu com Jairo. Durante a caminhada com Jesus, ele foi se aproximando, até o ponto em que Jesus olhou para ele e disse assim: Jairo, não tenha medo, creia. E Jairo assim fez. Porque naquele ponto já havia confiança. E Jairo, então, continua a caminhada de fé com Jesus. E aqui você encontra a terceira marca de uma família vencedora. Famílias vencedoras acreditam na ação sobrenatural de Jesus. Famílias vencedoras acreditam na ação sobrenatural de Jesus. Pode ser que, eventualmente, você esteja diante de uma situação assim: morte declarada, acabou, ponto final. Mas creia, Deus pode operar um milagre na sua casa. Cultive a fé no sobrenatural na sua casa. Ensine os meninos a confiar na ação sobrenatural de Deus. Você conhece bem os milagres de Jesus, e você conhece tantas histórias de milagres na Bíblia Sagrada. E muitas vezes a gente acha que essas histórias foram naqueles dias de Jesus. Hoje mudou. Não mudou. Jesus continua o mesmo. Caminhando com as famílias na crise. Jesus continua caminhando com as famílias na crise. E fazendo coisas maravilhosas. Diz-nos o texto aqui, né? Então ficaram todos sobremaneira admirados quando Jesus entrou no quarto e ressuscitou a filha de Jairo. Eu acho tão bonito o fato de que Jesus entrou lá no quarto, no lugar da intimidade, no lugar mais íntimo da casa, Jesus chegou. E às vezes é no lugar mais íntimo que está precisando do milagre, né? Às vezes é no quarto que precisa acontecer um milagre. Como as famílias e os casais estão sofrendo nessa área. Na sala está tudo bem, na cozinha vai indo, mas quando chega no quarto, é morte completa. Quantas famílias, quantas mulheres infelizes, homens infelizes assim, nessa área da intimidade. E essa é uma área que a gente tem percebido que o maligno não tem poupado esforços, né? Ele tem jogado pesado com as famílias nessa área. Pesado. Deus pode restaurar as suas relações afetivas no nível mais profundo. É maravilhoso, irmão. Jesus quer entrar no quarto e fazer essa obra, minha irmã. Talvez você me ouvindo hoje está dizendo: pastor, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Será que Deus pode transformar a minha vida nessa área? Pode. Pode. Será que Jesus está interessado nisso? Está. A Bíblia toda é testemunho para nós disso.
de que Deus quer saúde na nossa intimidade, nas nossas relações sexuais. Deus quer saúde da família, porque sexo foi criado para ser uma bênção. Amém? Eu esperava um amém mais caloroso. Os irmãos estão cansados. Sexo foi criado para ser uma bênção. Você está vendo quanta complicação na vida familiar, quanto desajuste nessa área? Porque muitos casais estão sendo destruídos, começando lá pelo quarto. As relações afetivas já não existem mais. Afetividade, romance e sexo, muito menos. Eu acho maravilhoso isso. Jesus falou assim, olha, agora eu não quero companhia de muita gente, não. Apenas alguns comigo. E vamos lá para dentro da casa de Jairo, na intimidade. Todos ficaram sobremaneira admirados com aquilo que Jesus fazia. Você lembra como começou essa história? Um homem de joelhos suplicando a Jesus, porque ele tinha uma situação de morte. Agora você vê como termina essa história? Todas as pessoas admiradas com o que Jesus fez na casa dele. É assim a história de uma família de vencedores. A família de vencedores sempre termina assim. O final feliz não é só nas histórias de Hollywood, gente. O final feliz é na vida de famílias vencedoras, em que Jesus não está apenas passando um final de semana, mas é onde Jesus está lá na nossa intimidade, no mais profundo das nossas relações. O meu desafio, o desafio da palavra para você aqui nesta noite, aprofunde o seu relacionamento com Jesus. Faça um compromisso com o seu cônjuge de crescer espiritualmente. Resista à ideia de uma religião e de uma igreja de final de semana. Resista a essa ideia. Reorganize a sua agenda pessoal e familiar para que vocês se envolvam mais nos ministérios da igreja, porque é assim que você vai se aprofundar mais. Planeje um tempo para vocês lerem a Bíblia juntos e compartilharem juntos a palavra. Coisas tão básicas que nós deixamos para trás. Por que as famílias estão fracas? Por que os relacionamentos estão enfraquecendo? Porque nós abrimos mão disso. Nós abrimos mão dessa intimidade com Jesus. Qual foi a última vez que você se dobrou e chorou de joelhos junto com o cônjuge pela família? Não espere a crise chegar, aprenda a fazer isso. Enquanto os meninos estiverem novinhos, põe todo mundo de joelho. Que momento gostoso. Põe todo mundo de joelho, cada um vai fazer Papai do Céu agora. Cada um vai orar pela família. Depois que eles crescerem, isso vai ficar muito mais difícil. Aí vai ficar complicado. Então, faça agora. Quem tem filhos novos, deixe os meninos observarem vocês orando. Gente, não há coisa mais preciosa para isso. Isso vai marcar a vida dos seus filhos. Deixe os meninos verem vocês de joelho orando. Isso vai marcar a vida deles. Quando eles tiverem problemas, e problemas de criança que às vezes a gente não costuma dar muita bola, né? Nota baixa na escola, o coleguinha que brigou na escola. Os pais às vezes não dão bola para isso. Não, menino, isso passa. Não, põe ele de joelho e ensina ele a orar pela escola. Ensina ele a orar pelo coleguinha. Ensina ele a pedir a Deus que abençoe ele para tirar notas boas. Porque quando ele chegar na adolescência, na juventude, ele vai aprender, ele já vai ter aprendido como se resolve problemas. Às vezes a gente reclama, né? Ah, não faz isso, não faz aquilo, mas porque não aprendeu. Então aproveita agora, põe os meninos de joelho para orar. Faça campanhas de oração familiar. Converse sobre coisas espirituais em casa. Passe leitura para os meninos fazer, compre livros evangélicos, eles compram de tudo, eles leem de tudo na internet. Passe um livro evangélico, discuta com eles, depois converse com eles, mas ensine os meninos a amarem e temerem a Deus. Dessa forma nós aprofundamos o nosso relacionamento com Jesus. E quando a crise chegar,
nós sabemos a quem recorrer. E esperamos o milagre de Deus. E Ele vem na hora certa. Vamos orar pela nossa família. Curve a sua fronte e ore pela sua casa mais um pouco. Nós cantamos hoje, né? Minha família, um pedaço do céu. Às vezes essa não tem sido a sua realidade, mas pode ser. Deus quer fazer da sua família um pedaço do céu. A família de Jairo não era um pedaço do céu. Era um lugar de desespero, de choro, de abandono. Mas quando Jesus entrou, aquela situação mudou completamente. E Jesus foi com ele. Jesus quer ir com você hoje. E nunca mais deixar você. Ele quer entrar definitivamente na sua casa. E isso vai começar por você. Você pode estar dizendo: pastor, eu queria tanto meu marido aqui hoje, queria tanto a minha esposa, meus filhos. Jesus vai entrar na sua casa através de você. Jesus entrou na casa de Jairo através dele. Maridos, que responsabilidade nós temos. Diante da crise, Jairo se levantou e buscou solução em Jesus. Levou Jesus para sua casa. Quem sabe não é hora de você orar nesse sentido: Jesus, vai comigo para minha casa.